Hoje a gente finaliza a nossa semana lunar. Bom dia, Bá. Durante essa semana, então, eu falei sobre a Lua e sobre o signo da Lua, que é Câncer, e as práticas que fortalecem a Lua. E eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho mais sobre essas questões, né, lunares. Então, lembrando que essa live faz parte de um projeto que eu estou fazendo, que são as Semanas Planetárias. Toda semana eu vou falar de um planeta, dos signos que esse planeta rege e como funcionam as energias desse determinado planeta da semana. E essa semana foi a Lua. Antes de começar, também é bom lembrar que eu estou falando de astrologia védica. Então, a astrologia védica enxerga essas energias planetárias, das influências do Sol, a influência da Lua e dos outros grahas, né? A gente acaba chamando de planeta para facilitar e não ficar falando muito sânscrito. Mas eu sei que o Sol não é um planeta e que a Lua não é um planeta, é só para facilitar a nossa linguagem mesmo. Mas a astrologia védica enxerga a influência da Lua, as características de Câncer, da mesma forma que a astrologia mais comum aqui no Ocidente enxerga, né? A astrologia tropical. Só que tem cálculos diferentes. A astrologia védica usa cálculos siderais e a astrologia tropical usa cálculos tropicais. Então, se você ainda não tem o seu mapa védico, eu te recomendo que faça em algum site ou algum aplicativo na internet para entender onde é que você tem a Lua no seu mapa, onde é que você tem Câncer no seu mapa. Então, eu vou colocar aqui na legenda desse post um link, uma sugestão de link de onde é que você pode fazer esse seu mapa védico. Então, a Lua, que é o nosso assunto da semana, é o graha que influencia a nossa mente. Isso acontece porque a nossa mente nada mais é do que um reflexo distorcido da nossa consciência. Oi, Gê! Que saudade! Então, a mente é um reflexo distorcido da nossa consciência, assim como a Lua é um reflexo do Sol, né? É a forma que o Sol tem de brilhar durante a noite. E a nossa mente é a forma que a consciência encontrou para interagir com a manifestação, com o mundo material. A partir desse indicativo, que faz parte da Lua, a mente, a gente consegue entender, e se a gente parar para observar o que é a Lua, a gente consegue entender o que a Lua representa no nosso mapa natal. Começando pela mente. A nossa mente, ela é muito subjetiva. É o nosso depósito de opiniões. E as nossas opiniões, elas mudam toda vez que a gente muda um ponto de vista. Então, a Lua tem essa característica de movimento, de ciclos e de ser mutável. Depois que a gente tem uma opinião sobre determinado assunto, a gente consegue definir se a gente quer ou não quer esse objeto, ou qualquer que seja o foco da mente. Então, a Lua, além de representar a nossa mente, representa também os nossos desejos e aversões. E eu comentei isso em um dos posts dessa semana, o quanto isso é importante dentro dos estudos do yoga, né? É uma parte muito grande a gente entender como os nossos desejos e as nossas aversões impulsionam as nossas ações. E isso é assunto regido pela Lua. Na hora que a gente sabe se a gente quer ou não quer alguma coisa, a gente fica feliz quando consegue o que quer e fica frustrado quando não consegue o que quer ou quando tem aquilo que a gente não quer. Então, por causa disso, a Lua também é quem influencia e quem rege os nossos desejos. Porque tudo isso faz parte, os nossos desejos não, as nossas emoções. Porque tudo isso faz parte da mente.
Então, todas essas questões são vistas a partir do posicionamento da Lua no nosso mapa. Como funciona a nossa mente, né? Se é uma mente que é mais calma e objetiva, dentro da subjetividade natural da mente. Se é uma mente que tende a ser muito agitada, se é uma mente que está sempre buscando alguma coisa, ou se é uma mente que consegue ser prática, né? De ter uma ideia e concretizar. A gente também consegue estudar a partir do posicionamento da Lua no nosso mapa como a gente lida com os desejos, né? Se os desejos nos impulsionam para uma ação com direcionamento e a gente tem essa capacidade de ser prático em relação aos nossos desejos. Se a gente é completamente soterrado pelos nossos desejos e não consegue fazer mais nada a partir disso. E o posicionamento da Lua no nosso mapa também determina como a gente lida com as nossas emoções. Então, todos esses assuntos apontam a Lua como sendo responsável por o nosso ser interno, né? Com o que muito do que acontece da pele para dentro está conectado com a Lua. E isso dá para a Lua características de ser um planeta voltado para dentro. Então, é um planeta mais doméstico e caseiro, introspectivo, talvez tímido. E a Lua, no seu mapa, está posicionada em determinada casa astrológica e isso influencia diretamente uma área da sua vida. Eu, por exemplo, tenho a Lua na minha casa da comunicação. Então, muito da minha mente, a minha mente consegue ser muito bem direcionada quando eu estou pensando em como me comunicar, em passar conhecimento, por exemplo, que é uma das coisas que eu adoro fazer. Eu tenho muitas conversas internas também, os meus pensamentos normalmente aparecem em forma de diálogo por essa característica da comunicação. A área da vida onde a gente tem a Lua tende a ser instável, né? É uma área que tem sempre movimento, que está sempre mudando o ponto de vista e que opera nesse lugar dos ciclos. E como todos esses aspectos são extremamente subjetivos e flutuante, a Lua é o graha que sofre mais mudanças, né? As mudanças da Lua são muito dramáticas comparada com os outros astros no céu, né? Um dia ela aparece cheia e luminosa e esplendorosa, outro dia ela aparece, ela nem aparece, né? E como também é o astro mais próximo de nós, e por causar influência na nossa mente, isso dá um lugar, um status para a Lua como um planeta que é muito relevante para a gente estudar, né? A nossa percepção da realidade passa pelo filtro da mente, né? A nossa realidade é completamente mental. Então, estamos todos aqui nessa sexta-feira de manhã, eu tenho uma percepção sobre esse momento e você tem uma percepção completamente diferente, mesmo se a gente estivesse juntos no mesmo lugar, a gente ia perceber a realidade de forma diferente, porque essa percepção precisa passar pelo filtro da nossa mente. E é por isso que a gente sempre estuda o posicionamento da Lua. Para entender um mapa natal, a Lua é um ponto que é a âncora daquele mapa, para a gente entender como esse mapa se comporta, para fazer previsões. As previsões, a gente faz previsões do futuro, a gente sempre faz em relação à Lua, os trânsitos em relação à Lua. E para fazer um planejamento, é o planeta mais, o graha, né, o astro mais relevante na hora que a gente quer planejar alguma coisa. Então, qual é um bom dia para eu me mudar de casa? Qual é um bom dia para eu lançar um projeto? O primeiro planeta que a gente observa para tomar essas decisões de planejamento é sempre a Lua.